Se você tem a intenção de começar a investir na Bolsa de Valores agora, é natural que surja dúvida sobre quais ativos comprar e quantos ativos comprar. Pois, diante de tantas opções de investimento na Bolsa de Valores, saber quais são os ativos mais adequados para formar a nossa carteira de longo prazo é uma dúvida que tira a tranquilidade de muitos investidores. Então assista esse vídeo até o final que eu ajudarei você. Olá, meu nome é Miguel Ibiapino, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. Atualmente nós já temos mais de 400 empresas listadas na nossa Bolsa de Valores e são mais de 450 fundos imobiliários comercializados na B3. Isso sem contar outros ativos financeiros como ETFs e BDRs. Diante de um universo tão grande de opções, é muito comum um investidor iniciante ficar na dúvida sobre quais ativos comprar para começar a formar a sua carteira. E o primeiro passo que você deve definir ao começar o seu projeto de investimento na Bolsa de Valores para direcionar a sua decisão sobre quais ativos você irá adquirir para compor o seu portfólio é você definir qual estratégia, ou seja, qual objetivo você irá atingir com seus investimentos. Por exemplo, se o objetivo com seus investimentos for o ganho de capital, ou seja, você já comprar esses ativos financeiros com a intenção de vendê-los no futuro para lucrar com a diferença do preço de compra com o preço de venda, os critérios que você irá estabelecer para escolher a natureza dos ativos para o seu portfólio deverão estar alinhados com esse objetivo final. Exemplo, você comprou a ação por R$10, algum tempo depois ela valorizou para R$15, você vende então esta ação, realiza o lucro e embolsa o dinheiro. Ou seja, você já comprou esse ativo financeiro com o interesse de vendê-lo no futuro. O critério de escolha desta ação segue regras bem específicas, pois você não tem interesse nos fundamentos desta companhia. O seu único interesse é obter uma valorização de curto ou médio prazo para vender o ativo e embolsar o lucro. Se esse for o seu objetivo final, a natureza dos ativos que você irá trazer para a sua carteira será bem amplo. Você pode mirar em ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, ou seja, ativos que estejam com um preço convidativo e com uma boa margem de valorização para que você possa lucrar com esta operação. Veja que nesse tipo de estratégia você não tem a intenção de carregar esse ativo em seu portfólio por longo prazo, mas apenas por um tempo suficiente para que você tenha uma boa valorização e obtenha, então, uma boa lucratividade com a operação de venda desse ativo. Se nós fôssemos fazer uma analogia com um tipo de investimento bem tradicional, como, por exemplo, a compra de um imóvel, seria o caso de você comprar uma casa, pouco se importando se aquele bairro terá uma boa valorização ao longo do tempo. Se ali serão construídos hospitais, shoppings, supermercados, você está pouco se importando com isso. Você está comprando aquele imóvel visando apenas uma valorização de curto ou médio prazo para que você possa vender esta casa no futuro e lucrar com a diferença de preço. Por isso que nessa estratégia você não compra uma ação com a intenção de se tornar sócio da companhia. Pouco importa os fundamentos desta empresa. O seu foco é apenas no potencial de valorização do preço do ativo. Perceba que eu não estou falando aqui de operações de day trade, que são operações especulativas de alto risco, de curtíssimo prazo, onde você compra e vende o ativo no mesmo dia. Algo que eu não ensino aqui no nosso canal e que eu oriento ninguém a fazer, principalmente um investidor iniciante. A estratégia que nós estamos abordando aqui são operações em swing trade, onde você compra o ativo financeiro num dia e vende em outro, após algumas semanas ou até mesmo após alguns meses, visando um ganho de capital, ou seja, uma lucratividade entre a diferença do preço de compra e o preço de venda. E o que nós estamos explicando para você nesse vídeo é que, dependendo da estratégia que você escolher para a formação da sua carteira, a natureza dos ativos que você vier a escolher muda. Por exemplo, se o objetivo que você traçar para o seu projeto de investimento
for a construção de renda passiva, ou seja, o dinheiro a ser recebido com o pagamento de dividendos desses ativos financeiros que irão compor o seu portfólio, a natureza da escolha desses ativos financeiros será bem diferente. Quando você tem como foco principal da sua carteira de investimento a construção de renda passiva, você vai mirar em ativos financeiros que sejam bons pagadores de dividendos, especificamente ações e fundos imobiliários. E no caso das ações, em particular, você vai mirar em empresas que sejam consolidadas no mercado. Empresas que estejam entre as líderes dos seus segmentos, que são conhecidas no mercado financeiro como blue chips. Comumente, essas empresas são as que mais pagam dividendos, pois justamente como já são consolidadas, elas podem se dar o luxo de distribuir grande parte do seu lucro aos seus investidores. E no caso dos fundos imobiliários, seguiríamos o mesmo raciocínio. Nós focaríamos em fundos consolidados no mercado. Fundos extremamente robustos, com excelente patrimônio, excelente base de cotistas, que têm uma boa liquidez média diária de negociação, ou seja, operações de compra e venda ao longo do dia, e, claro, fundos que tenham um bom histórico de desempenho. E perceba que aqui nós estamos diante de uma grande vantagem na estratégia de investimento de longo prazo para a construção de renda passiva, principalmente para o investidor iniciante, que é a segurança, pois comumente ativos que são bons pagadores de dividendos são ações de empresas já consolidadas no mercado. Por isso eu afirmo de maneira categórica que a estratégia de investimento a longo prazo para a construção de renda passiva é excelente para o investidor iniciante, para que ele possa se proteger inclusive da sua inexperiência com o mercado financeiro, pois ele vai aplicar o seu patrimônio adquirindo ativos financeiros de primeira linha, ações de empresas líderes do seu segmento e fundos imobiliários consolidados no mercado. Ou seja, ele estará aplicando o seu dinheiro na bolsa de valores com segurança e com prudência, sem fazer aventuras ou apostas irresponsáveis na busca de ganho rápido. Então perceba que na estratégia de construção de renda passiva, nós temos critérios na escolha dos ativos financeiros bem diferentes da estratégia de busca de ganho de capital a curto e médio prazo, pois agora você irá levar em conta os fundamentos da empresa. Fazendo novamente uma analogia com a compra de um imóvel, agora, ao comprar esta casa, você terá extrema preocupação com a sua estrutura física. Você também terá preocupação com o bairro onde ela está localizada, se aquele bairro de fato tem potencial de melhora ao longo do tempo. Ou seja, você prestará atenção nos fundamentos desta aquisição, pois você estará comprando aquele imóvel para ficar em seu patrimônio a perder de vista. Veja que até mesmo a natureza dos ativos que você irá mirar muda completamente. Na busca de ganho de capital, como eu disse, você tem um leque mais amplo. Você pode comprar ações, fundos imobiliários, BDRs ou ETFs. Já com a estratégia de construção de renda passiva, você irá focar especificamente em ações e fundos imobiliários. E os ETFs e as BDRs, Miguel, não são bons ativos para a estratégia de construção de renda passiva? Eu particularmente não considero esses ativos financeiros adequados para a estratégia de construção de renda passiva e eu explico para você o porquê. Mas antes disso, eu quero pedir, deixe o seu like nesse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata os nossos próximos vídeos e eu convido você também a seguir o nosso perfil no Instagram, @miguel.ibiapino, onde nós postamos diariamente um conteúdo sobre mentalidade financeira, planejamento financeiro e investimentos, os 3 pilares para que você possa construir uma vida financeira plena. Vamos então à explicação do porquê eu não considero os ETFs, ativos financeiros, alinhados com a estratégia de construção de renda passiva. Pois esses ativos financeiros, regra, não pagam dividendos diretamente aos seus investidores. Lembremos que os ETFs nada mais são do que fundos de investimento que seguem determinado índice de mercado ou benchmark.
Esses ETFs, eles podem ter em sua carteira tanto ações ou fundos imobiliários, dependendo do índice de mercado que eles sigam. O que acontece comumente é que os dividendos que são pagos por esses ativos financeiros que compõem a carteira desse ETF, seja ações ou fundos imobiliários, esses dividendos são utilizados pelo gestor desse fundo para a aquisição de novos ativos financeiros e assim continuar aumentando o patrimônio deste fundo. Então perceba que não há o pagamento direto desses dividendos aos investidores deste ETF. Esses investidores acabam ganhando com o fato do gestor aumentar o patrimônio deste fundo utilizando os dividendos que são pagos pelos ativos financeiros que compõem o seu portfólio. Mas a grande verdade é que, regra, um investidor de um ETF ele não tem esse fluxo de caixa com esse dinheiro pingando todos os meses em sua conta. Já no caso das BDRs, apesar desse ativo financeiro pagar dividendos, eu não considero ele uma boa opção para compor a sua carteira focada na construção de renda passiva, pois uma BDR, na verdade, é um título representativo dessa ação estrangeira. Ele não é a própria ação estrangeira. Isso quer dizer o seguinte: entre você, investidor, e a ação estrangeira, existe um intermediário, que é a empresa que compra essas ações no exterior e emite aqui no Brasil esses títulos representativos que são as BDRs. E é claro que essa empresa intermediária não vai fazer isso de graça. Ela tem que ganhar também por este serviço. E o que ocorre comumente é que esta empresa ela vai fazer uma cobrança de taxa em cima desses dividendos que são pagos por esses ativos estrangeiros. Ora, com a facilidade tecnológica que nós temos hoje de investir no exterior, eu acho muito melhor você abrir uma conta em uma corretora americana, por exemplo, e investir diretamente em ações nos Estados Unidos do que você comprar BDRs aqui no Brasil. Por isso, insisto em dizer que os melhores ativos financeiros para você construir uma carteira com a estratégia de construção de renda passiva são ações e fundos imobiliários. Com as ações, você terá em sua carteira um ativo financeiro com grande potencial de valorização ao longo do tempo, além, é claro, do pagamento de dividendos. Então veja que com a estratégia de construção de renda passiva, você não está abrindo mão da possibilidade do ganho de capital, porque essas ações elas também irão se valorizar ao longo do tempo. Este apenas não será o seu objetivo principal. E no caso dos fundos imobiliários, muito embora esses ativos financeiros não tenham o mesmo potencial de valorização das ações, eles têm a grande vantagem de pagarem dividendos todos os meses, pois os fundos imobiliários eles foram construídos com essa intenção, de serem distribuidores de dividendos, pois, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuírem aos seus investidores 95% do seu resultado semestralmente. Mas aqui no Brasil se convencionou a distribuição de dividendos pelos fundos imobiliários com recorrência mensal. Haja vista que é muito comum aqui no Brasil, na exploração de imóveis, nós termos esse retorno mensalmente através do pagamento de aluguéis. Por isso, aqui no Brasil, você praticamente não vai encontrar nenhum fundo imobiliário que pague dividendos com recorrência trimestral ou semestral. Praticamente todos fazem o pagamento de dividendos com recorrência mensal, o que é excelente para o investidor que tem o foco no recebimento de dividendos, na construção de renda passiva. Pois convenhamos, no decorrer do mês, o que paga boleto é dinheiro na conta e não patrimônio. Agora que você já sabe qual a natureza dos ativos que você irá comprar para compor o seu portfólio de acordo com a estratégia que você irá escolher para os seus investimentos, surge talvez a dúvida: quantos ativos eu devo ter em minha carteira? É claro que aqui não existe necessariamente certo ou errado, mas o que eu ensino aos meus alunos e mentorados é a construção de uma carteira mista de ações e fundos imobiliários com um total de 24 ativos, sendo 12 ações e 12 fundos imobiliários. E é claro que essa carteira irá focar numa boa diversificação. No caso das ações,
mirando, sobretudo, aqueles segmentos da economia que, historicamente, mais pagaram dividendos em nossa Bolsa de Valores, que são eles: saneamento, seguros, telecomunicações, setor bancário e setor de energia. E no caso dos fundos imobiliários, também focaremos numa boa diversificação entre todas as naturezas de fundos imobiliários que nós temos disponíveis no mercado: fundos de papel, fundos de tijolo, fundos híbridos e fundos de fundos. E se você deseja aprender a como construir essa carteira mista de ações e fundos imobiliários para a construção de renda passiva, nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link do nosso curso Minha Renda Passiva. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e coloque aqui embaixo as suas dúvidas, bem como os seus comentários. Eu quero saber de você qual a sua principal dificuldade para começar a investir na Bolsa de Valores. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.